No século XVIII teve o ciclo da mineração aqui, então algumas cidades nasceram, entre elas aqui perto, Pirenópolis e Corumbá. Mas no século XIX essas cidades regrediram, porque não é, toda aquela riqueza do ouro foi embora e então ficaram as fazendas. Por exemplo, camponeses, pequenos proprietários, com as relações que sempre existiram entre esses goianos pobres e então os proprietários de terra. Esses padrões são conhecidos, a literatura goiana registra muito bem. Bernardo Aires é o melhor documento disso, o melhor comentário. Goiás sempre esperou e preparou a vinda da nova capital para cá, desde a Constituição de 89 e a partir de uma expedição que se fez aqui nos anos 90, se fazia propaganda, voltava-se sempre citava-se o artigo da Constituição, mudança capital para o centro, e os goianos que esperavam muito dessa mudança. Eles lutaram muito, lutaram nos anos 90, lutaram nos anos 10, lutaram nos anos 30, e conseguiram, depois da guerra, por causa de um compromisso do Juscelino. O centro do Brasil para eles é Goiás, porque tinha outros centros planejados. Tinha gente querendo levar para Minas. E se fala, inclusive, até no Mato Grosso. Então, mas os goianos sempre compraram a ideia e defenderam essa transferência da capital para o centro, para Goiás. Então tinha uma frente mudancista, e essa frente mudancista arranjou as terras para o Juscelino, que era o que ele precisava. Ele precisava das terras, porque dificuldades para defender a ideia da mudança de capital ele já tinha demais, né? Todo mundo achava isso uma loucura, tirar a capital do Rio de Janeiro e trazer para o meio do nada. Era assim que eles viam. Isso aqui era nada. Quer dizer, toda a cultura goiana que estava aqui, isso para eles era igual a nada. Eles diziam que isso aqui era uma floresta ou um deserto, às vezes chamavam de floresta, às vezes chamavam de deserto, mas essa era a ideia que na capital se tinha do Planalto Central e dessa região onde está Brasília hoje. Muitos goianos, muitos mineiros, então gente da região, não é? Muita gente veio. Mas a massa veio do Nordeste e veio também do Rio de Janeiro. Mas veio gente de São Paulo, veio gente do Brasil inteiro. Mas a maior parte é de nordestinos, porque Brasília era um imã, não é? Os salários eram muito bons e os nordestinos que sempre desceram, pela primeira vez mudaram de rumo. Ao invés de ir para o Rio ou São Paulo, vieram para cá. Na segunda metade dos anos 50 e no início dos anos 60. Um novo rumo, um novo lugar para migração brasileira, para o êxodo urbano, êxodo rural. Juscelino precisou criar um território livre, o território da Nova Cap, tinha uma polícia da Nova Cap. Cidade Livre, era o acampamento da construção. Virou o núcleo bandeirante hoje, porque era para ter sido desmontado, mas houve resistência e eles ficaram. Uma parte da população foi transferida, uma parte para Taguatinga, outra parte para Sobradinho, outra parte para o Gama, mas o núcleo bandeirante resistiu. Mas nesse ambiente, durante a construção, o que tinha era aventura em escala social, né? Por quê? Porque um monte de gente que tinha saído de um outro modo de vida encontrou aqui uma situação
então extraordinária, um lugar completamente diferente de qualquer outro no mundo, porque a maior obra de construção de uma cidade no século XX e essas pessoas então participaram de uma experiência extraordinária, que eu chamo de aventura em escala social. Então a elite goiana, que então sempre patrocinou a ideia da mudança para cá, essa foi excluída. Eles pensavam que trazer a nova capital para cá era uma oportunidade para que eles participassem do processo e talvez até controlassem o processo. E isso não foi possível. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás nomeou uma comissão, a comissão chegou lá no território da construção para falar com o presidente, ninguém os recebeu, eles foram maltratados. Quem são vocês aqui? Né? Um poder federal não quer saber mais do Estado, é um distrito federal, é um território sobre o qual os goianos não tinham mais nenhuma. E os goianos, eu estou falando dos goianos da elite, né? O povo então ficou onde sempre esteve, ele não participou, a não ser aqueles que foram para o território dessa aventura em escala social e participaram como operários. E aí depois é que então Brasília começou a dialogar com Goiás. E então é uma história de estranhamento, né? Os goianos estranharam Brasília e os brasilienses estranharam Goiás. Era uma ilha aqui. Preconceito das duas partes, dos dois lados, até que, por exemplo, em lugares como esse aqui, o Santo Antônio do Oidágua, quebrou esse tipo de relação, porque então, gente veio para cá e começou a dialogar com as pessoas e então esse estranhamento foi quebrado. Essas pessoas também estavam sendo expulsas de Brasília, né? São pessoas que mexiam com educação, com política, mas eles estavam... eles tinham participado da construção da cidade até 64, mas com o golpe eles foram afastados. E tinha gente de Goiânia também, e essas pessoas começaram a se encontrar aqui, porque uma escola e depois a famosa Feira do Troca começou a então atrair as pessoas de Brasília e de Goiânia para cá e quebrar o estranhamento que os goianos daqui tinham com relação às duas cidades. O povo daqui foi instrumentalizado, foi usado. Né? Como assim? Como o povoado, que nasceu em torno de uma festa, uma festa anual, para Santo Antônio. A justificativa era isso, trazer Corumbá, ou uma parte da população de Corumbá, para perto da rodovia. E isso foi feito, então primeiro se transferiu, se criou um município aqui, só que imediatamente esse município, a sede desse município foi transferida para as margens da rodovia. Quem liderou esse processo foi o Alex Abdala e por isso temos Alexandre. O estranhamento da população com relação ao Estado brasileiro agora já tem 500 anos. Né? E então isso é sempre uma chance, né? Uma possibilidade, uma potência, que a gente sabe muito bem, até hoje nunca se concretizou. Temos períodos em que
se diminui muito pouco essa distância diminuída, mas no geral é sempre a relação é de distanciamento, estranhamento. E esse é o desafio da relação, da construção da nação no Brasil, não é? Isso é claro, não é monopólio do Brasil, mas no Brasil as coisas ficaram radicalizadas primeiro por causa da experiência da escravidão e depois por causa dos golpes, dos períodos de exceção, dos regimes ditatoriais que a história política republicana vivenciou, experimentou.